Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel. E novamente vou fazer um vídeo falando sobre os jovens. Já fiz um vídeo recentemente falando sobre as jovens de nossa geração e as jovens de nossa igreja. Agora eu quero falar sobre os jovens, os homens que estão em início de carreira dentro da casa do Senhor. E eu vou usar a Bíblia, porque agora o diabo está tão atrevido que só fala em dinheiro dentro da casa do Senhor. Estes vermes e parasitas deviam ser expulsos da casa de Deus, mas eles estão lá. Mas o que interessa é a palavra, porque eles vão passar e eles darão conta das loucuras que fazem. Vamos para a palavra do Senhor. Então, vamos ler Eclesiastes capítulo 12, que diz: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e chegue os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. É um fato interessante. Meus jovens, vocês que estão iniciando a carreira como pregadores do Evangelho. Eu tenho 67 anos dentro da Assembleia de Deus. Eu estudei jornalismo. Eu me formei em teologia quando eu tinha 20 anos de idade. Existem uns espíritos do diabo que quando eu digo que eu cresci dentro da casa de Deus, eles ficam com ódio. Não, eu dei minha vida para o Senhor. Eu não dei carcaça para o Senhor. Eu dei a minha vida para o Senhor. E sou muito grato a Deus por Ele ter me recebido e ter me permitido trabalhar dentro da sua seara. Mas eu nunca vi um pastor, chamar um moço que vai casar-se e conversar com ele, conversar com a moça. Não. Na hora que está se fazendo o culto nupcial, eles começam com as histórias prolongadas que o noivo não quer ouvir. A noiva não quer ouvir. As testemunhas não querem ouvir. Isso teria que ser ensinado antes. Mas eles só se lembram naquela hora, porque antes o pastor estava na televisão. Não todos. Estava na televisão, estava na praia, estava no cinema, no jogo de futebol, no jogo de sinuca. Não teve tempo para instruir o jovem casal. Então o jovem casal entra na vida de casados sem nenhuma preparação, porque não teve na sua própria igreja. Igreja que ele ajuda financeiramente, com a sua presença e por aí vai. É bom lembrar que os jovens, os homens, são usados de um modo muito covarde. Eu não cheguei a essa idade para tolerar mentiras, enganos, erros e diabruras de diabos antigos e diabos jovens que aparecem. Nas guerras, quem morre é o soldado. A mãe fica chorando, o pai fica chorando, a namorada fica chorando, e o jovem morre. Mas os que promovem a guerra, eles não morrem. Eles estão atrás dos escritórios vendendo armas, porque a guerra é simplesmente um fato de como indústria que prepara armas e vende as armas. E as guerras não podem parar por causa disso.
Vocês entendem? É um comércio. Então o jovem vai para a guerra e lá perde sua vida. Até num outro vídeo eu falei de um moço aqui na América que foi para a dita Segunda Grande Guerra Mundial. E chegou notícia na sua casa que ele tinha morrido em combate. E aqui existe uma dignidade muito grande, uma coisa extraordinária. Quando um soldado é morto em batalha, ou por acidente, vem um capelão direto à casa do soldado para falar com o pai e com a mãe. Então, quando os vizinhos veem o carro do capelão parar na frente de uma casa, eles sabem que aquele homem morreu. Quando a mãe vê, já sabe que seu filho entrou na eternidade, que só vai receber a notícia. Então, foi dado como morto. E quando a dita Segunda Guerra Mundial terminou, quando o jovem que não tinha falecido desembarcou na América, a primeira coisa que ele fez foi ligar para casa. E aí, quando tocou o telefone, a mãe dele atendeu. E ele reconheceu a voz da mãe imediatamente. E ele disse: alô, mãe, aqui sou eu. Quando ela identificou a voz, ela caiu desmaiada. Veio a irmã dela, que era tio do soldado. Disse: alô, alô. Ele disse: sou eu. Eu estou chegando. Ela desmaiou também. Aí o pai da família correu ao telefone, pegou o telefone: alô, o que está acontecendo? O soldado doutor: pai, sou eu, estou chegando da guerra. Ele disse: oh, meu filho, que bom que você está chegando. Mas agora eu tenho que rapidamente atender duas mulheres que estão desmaiadas aqui. Isso é o que a guerra faz: desgraças, misérias, lágrimas, sangue. É isso que as guerras fazem. Sempre fui contra a guerra e sou até hoje. Muito bem. Os jovens, nos seus 18, 20 anos, têm pouco entendimento do que está acontecendo. Eles não sabem que eles são vítimas de um sistema podre, avultado, aviltado, miserável. Um ato covarde contra a humanidade. Homens de negócios promovem as guerras e ficam milionários com isto. Dentro da casa do Senhor, a juventude é doutrinada a pregar mensagens que produzem dinheiro. Eu, uma vez jovem, cheguei na cidade de Séries para visitar a igreja onde minha esposa se criou. E uma irmã veio conversar comigo. Eu tinha talvez 30 anos de idade, por aí. Ela disse: o senhor prega sobre quê? Eu prego sobre a Bíblia. Aí eu comecei a dizer: eu falo sobre arrependimento, sobre a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a santificação, sobre a cura divina. Ela disse: oh, não fale nisso aqui. Você entende? A proibição veio de quem? De uma irmã sentada no banco. Porque os vigaristas, os bandidinhos já tinham passado por lá. E uma certa vez aconteceu até um caso interessante. Um desses que andam por esse mundo pedindo dinheiro, parece que morto de fome, estava no Rio de Janeiro conversando comigo e com outro pastor, que é um grande pregador da palavra, e começou a contar as curas no ministério dele e do amigo dele que tinham acontecido.
E ele disse que esteve lá nesta cidade onde a minha esposa se criou, cidade de Séries. E disse que lá 40 cegos foram curados. Eu fiquei só olhando para ele, né? Porque ali, naquela cidade e nas cidades ao redor, não tem 40 cegos. Eu fiquei quieto. Mas o meu amigo disse assim, cuidado que você está falando que este aqui conhece a cidade lá. Eles são assim, não têm responsabilidade nenhuma. E o jovem que não tem experiência vai entrando por esses caminhos tortuosos, negros e podres. Quando, na minha infância, eu me sentei para ouvir Daniel Berg. Daniel Berg era um homem que cantava, tocava, ensinava e pregava. Ele não era um homem que vivia pedindo um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. Não. Ele era um servo de Deus. Eu sou um dos poucos remanescentes que me sentei e aprendi com ele, Daniel Berg. Com o passar do tempo, eu tive a felicidade de encontrar irmã Doris Lemos, irmão João Colenda Lemos, João de Oliveira, José Pereira de Castro, Dake, nos seus ensinos. E comecei a perceber que a nossa juventude não tem nenhum ensino, absolutamente nenhum. É só mensagem para dar dinheiro, para dar dinheiro. Uma covardia que fazem com a nossa juventude. Uma certa vez eu estava na cidade de Navegantes, que é uma cidade vizinha de Itajaí, aonde tem um grande aeroporto. Eu conheço aquela cidade por muitos anos, eu diria mais de 50 anos. E um dia, de surpresa, eu estava passando por lá, o pastor que me conhecia há muitos anos disse assim, traz uma palavra aqui para a nossa juventude. E a juventude estava toda reunida. Então, eu cheguei diante daquela multidão de jovens e perguntei, vamos falar sobre quê? Eles não sabiam. Eu tive que forçar. Peguei um quadro e escrevi, temas, trabalho. Vocês querem falar sobre trabalho? Aí eles não entenderam. Segundo, educação, vamos falar sobre educação? Aí o outro, sobre isso, sobre noivado, sobre namoro, isso, tal. Até que chegamos a um tema. E o pastor ia assistindo. Quando terminou, a juventude ficou muito feliz, porque assuntos vieram à tona. E o pastor disse, pois é, e a gente fica fazendo reunião. Mas ele nunca mais me convidou. Morreu e nunca mais me convidou. Porque a verdade liberta o homem, liberta a mulher. Mas eles procuram a escravidão, especialmente dos jovens, que depois saem pela vida desorientados, não sabem o que fazer da vida. Um dos grandes enganos é a manhã missionária. A manhã missionária, as almas estão morrendo e se dá relógio, dá anel, dá dinheiro, dá carteira, dá tudo para a manhã missionária. Não em todos os lugares, mas em muitos lugares essas joias tomaram outros destinos. Eu estou dizendo daquilo que eu sei. E aí a pessoa vai para o seminário. Quando termina o seminário, aqueles que incitaram ele para ir ao seminário são os piores inimigos para que ele entre no ministério. E o filho do pastor, o sobrinho do pastor, o neto do pastor já ascendeu posições altíssimas dentro do ministério. E ele fica querendo entrar porque ele não foi estudar advocacia, ele foi se preparar para o ministério. E eles não deixam entrar. E ele chega a um ponto tão vil de lutar contra a pessoa, que uma das coisas que a Convenção
lutou muito contra mim, como é que eu, com um salário tão pequeno, podia sustentar a minha família? Isto são prerrogativas do homem, ele que sabe. Ele é que sabe. Ele queria saber o que tipo de comida eu punha na mesa ou na panela para minha família comer. Assim, verdadeiras tolices. Portanto, meu jovem, os meninos têm brincadeiras mais pesadas, como subir em árvore e caem, têm acidentes, morrem. Eles vão para a guerra, perdem a vida. Então, moças ficam sem maridos, esposas ficam sem maridos, mães ficam sem filhos por causa da guerra. E dentro da igreja, a situação não é diferente. A pessoa torna-se uma massa de manobra. Então, agora nós estamos vivendo tempos que jovens estão se despertando para a leitura da palavra de Deus. Nenhuma mensagem que não passe por dentro do filtro da palavra pode ser aceita. Nenhuma! Nenhuma! Especialmente essa mentirada, essa vigarice chamada teologia da prosperidade. Isso não existe. Mas claro que não existe. Vamos tentar lembrar onde Jesus nasceu. Ele nasceu numa maternidade, num hospital muito bom? Não, ele nasceu numa estrebaria. E vivia onde? Ele chegou a dizer que as aves do céu tinham seus ninhos e as raposas seus covis, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça. E hoje ele diz que Jesus tinha casa na praia, que ele vivia bem, que ele tinha uma indústria de móveis, todos uns mentirosos, filhos do diabo. Vocês entenderam? Que a mentira é do diabo. E quem mente se torna filho dele, tem ele por pai. Mas ele recebe convites. Vidas podres, vidas imundas, mas recebe convites. Porque o povo quer ouvir novidades, ainda que sejam tolices. Salomão disse que nós devemos procurar o Senhor nos dias da nossa juventude, antes que cheguem os maus dias. Que a visão fique muito curta, que o fôlego esteja acabando, que as forças físicas se acabem, que apareça surdez e os guardas da casa, eles se tornem enfraquecidos e as pernas não obedecem mais. Antes disso, nós temos que nos lembrar do nosso Criador. Existem pessoas que ele gasta tudo que tem lá no mundo. E depois, quando o mundo não quer mais ele, o mundo expulsa ele, ele vem para a casa de Deus e tenta fazer o ninho dele lá dentro da casa de Deus. E muitas vezes é bem sucedido financeiramente, economicamente. Mas a vida não termina na sepultura. Nós temos a vida eterna, ou a perdição eterna. Portanto, meu jovem, se você está no púlpito e chega um obreiro de uma certa idade, dê um lugar para ele. Você não vai perder nada. Porque o púlpito não faz ninguém. Se botar um cão lá no púlpito, ele se torna alguma coisa? Não. Se botar uma galinha ou um galo no púlpito, torna ele alguma coisa? Não. É o homem, o trabalho dele é que define quem ele é. Eu tenho visto tantas coisas incríveis acontecerem. Gente que senta no púlpito como se estivesse sentando numa mesa de bar, com as pernas cruzadas,
de um modo indevido e obsceno. Mas ninguém ensina ele. Como é que ele vai fazer melhor? Portanto, você que é pai e tem um filho, ensine ele como se portar no púlpito da igreja. Você que é pastor, faça muito mais. Porque se o povo é corrompido, é porque o sacerdote também é. Porque tal é o povo, tal é o sacerdote. Lembrando que o pregador do evangelho é o homem mais bem apreciado por Deus neste mundo, vale a pena se preparar. Toque um instrumento, cante, escreva, tenha os olhos abertos para o necessitado, o ouvido para aquele que clama por misericórdia, e Deus estará contigo. Pode ser que você passará por grandes aflições financeiras, mas o Senhor é contigo. Estou falando isso porque sempre pensei assim, e eu recebo, são muitos e-mails me pedindo para eu falar sobre isso. E eu falo, porque eu não tenho problema nenhum. Eu não como da mão de ninguém, a não ser das mãos do meu Senhor. Portanto, aonde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, saiba que o Senhor está ao teu lado, o Espírito Santo está ao teu lado, anjos, arcanjos, querubins estão te observando para te ajudar naquilo que tu não podes conduzir. Bendito seja o nome do Senhor hoje e sempre. E amém. Dedico este vídeo aos irmãos da Europa que tão bondosamente me ouvem. Também não esquecendo os outros 198 países que veem meus vídeos. Muito grato a todos vocês. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Amém e amém.